Oi, pessoal do Livrando! Hoje eu queria conversar com vocês sobre um livro antigo, um clássico, que eu já tinha lido, acho que eu li partes, enfim, e agora eu peguei para ler de cabo a rabo, como se diz. Então eu queria conversar com vocês sobre As Brumas de Avalon. Deixa eu mostrar aqui. As Brumas de Avalon é um livro de uma escritora chamada Marion Zimmer Bradley. Esse livro ele é dos anos 80, mais ou menos, e fez muito sucesso. É impossível que vocês não tenham alguma parente mais velhinha, assim, não tão velha, mas enfim, que não tenha lido. Uma mãe, tia, avó, enfim. Porque isso aqui, digamos assim, é uma espécie de feminismo raiz, assim, sabe? E eu comprei o volume único, tá? Então ele não veio com as divisões. Classicamente ele é um livro dividido em 4 volumes. Mas aqui eles fizeram sem essa divisão, a história vai correndo. E basicamente nós temos aqui uma releitura da lenda do rei Arthur, mas agora sob uma ótica feminina. Nós temos 3 personagens femininas que são mais presentes no livro, e é sob a visão delas que a história vai se desenrolando. O livro cobre o período de uma vida, tá? Então, a personagem principal e a grande condutora da história é a Morgana, irmã do rei Arthur. E a Morgana, o livro começa quando a Morgana tem em torno de 4 anos, mas ele conta coisas que aconteceram antes, e ele vai até a velhice avançada dela. Então, a gente poderia dizer que talvez o livro pegasse em torno de 60 anos. Enfim, eles não são muito rígidos, né? Eles não contam a idade, eles são velhos, novos, crianças, enfim. E basicamente nós temos aqui uma história que trata de uma busca religiosa e das consequências disso. A Morgana, ela é filha de uma mulher chamada Igraine. Nós temos a divisão de universo deles, seriam em 3 camadas. Nós temos o mundo das fadas, onde habitam os seres misteriosos e mágicos, os deuses. Nós temos a ilha de Avalon, onde moram as sacerdotisas, os druidas, né, que praticam os cultos pagãos. E depois nós temos o que seria o mundo real, né? A Camelot e as terras que o cercam, tá? Nós temos 2 cargos principais em Avalon, que seria a Senhora do Lago, que seria a Grã Sacerdotisa, e nós temos o Merlin da Bretanha, que seria então o chefe dos druidas, poderia assim dizer. E essa história, ela narra de uma certa maneira o avanço do cristianismo sobre a Bretanha e as consequências para os pagãos, para os povos, né, que cultuavam a deusa, e a luta deles para não deixar o que na sua visão representa a morte ou o abandono da deusa. A Viviane é a primeira Senhora do Lago que aparece na história. Ela é irmã da Igraine e da Morgause. Então nós temos aqui 3 mulheres. A Viviane é a Senhora do Lago e ela casa a Igraine com um nobre, que ela muito jovem. E a Igraine leva junto a irmã mais nova, a Morgause. No começo da história, então, a Viviane e o Merlin aparecem e para Igraine e explicam que ela vai ter que se casar com um guerreiro chamado Uther Pendragon e que da linhagem deles vai nascer o Salvador da Bretanha, que vai salvar a Bretanha e a religião deles do avanço do cristianismo e também dos saxões, que eram considerados uma praga, invasores bárbaros que queriam acabar com o modo de vida, a cultura deles, enfim.
Então a Igraine, ela não sabe exatamente como as coisas vão acontecer, são os desígnios da deusa. Ela tem uma filhinha com esse nobre, que é a Morgana. Mas a história vai desenrolando, acaba que ela casa com o Uther e tem um filho chamado Arthur. E aí ela abandona a religião de Avalon e vai se tornando cada vez mais cristã. E acaba que a Viviane aparece um dia e convence ela a entregar a Morgana para Avalon, para ser sacerdotisa, e a esconder o Arthur, porque ela diz que tem uma grande ameaça que ele não chegue à vida adulta para ser rei. Então, digamos que ela leva os 2 filhos da irmã, né? O Arthur, ele vai para corte da Morgause, que nesse momento já era adulta e foi casada com o rei Lot, do reino de Lothian. E aí o Arthur vai criança, então pequena, para ser criado... Aliás, mentira minha. Ele vai ser criado com o Heitor, na corte do Heitor, que era um outro nobre que segue muitas tradições romanas ainda. E aí a Morgana vai com a Viviane e ela se apaixona pela Viviane. É a mãe que ela nunca teve, porque a Igraine, a partir do momento que ela se apaixona pelo Uther, ela coloca os filhos em segundo plano, assim. Né? Então a Viviane tem assim um papel de mãe muito importante. E a Morgana, então, se torna uma sacerdotisa, os anos vão passando, ela vai estudando muito e tal. E chega então a época em que a Viviane cobra dela um trabalho muito importante. Ela vai representar a deusa numa cerimônia em que o futuro rei vai casar com a terra. Então era uma cerimônia através da qual ele faz um juramento de sempre proteger os costumes, a religião e a terra de Avalon. E aí, essa cerimônia se constitui numa espécie de perseguição de servos sagrados. E o candidato a rei, então, persegue os servos, mata um dos servos e no final da cerimônia ele mantém relações sexuais com a deusa, porque ele é o deus. Então, para selar, né, essa promessa, né, do rei, o deus, obviamente, é, então, o Gamo Rei, né, aquele que matou o servo e assumiu o papel, e a deusa é uma sacerdotisa de Avalon. E aí, no caso, nós temos, então, Arthur e Morgana. A Morgana não sabe que aquele é o Arthur, né? É importante relembrar que eles se separaram quando crianças e nunca mais se viram, né? Então, eles praticam esse ritual, né? Eles fazem sexo e depois eles adormecem, né? O êxtase é tão grande, né? A energia, o poder envolvido, né? Que eles caem no sono. E quando eles acordam no outro dia, eles são novamente homem e mulher. E eles se sentem atraídos um pelo outro e acabam fazendo sexo novamente. E é depois dessa relação sexual, agora não mais sagrada, que a Morgana e o Arthur se reconhecem. E aí a coisa fica preta, né? Digamos assim, né? Os dois ficam muito chocados, assim, né? Muito... Meu Deus, o que eu fiz? É importante ressaltar que a Morgana, ela foi criada na religião pagã. Ela era uma sacerdotisa. Então, o que aconteceu entre eles durante a cerimônia, como deus e deusa, aquilo é perfeitamente aceitável para ela que tenha sido com o irmão dela. O problema dela não tá ali. O problema dela é o que aconteceu depois, quando eles eram homem e mulher. Ela se sente muito culpada. E ela também se sente manipulada pela Viviane, né? Ela fica com muita raiva, ela fica muito angustiada. E logo em seguida, o Arthur então parte, vai assumir o trono e ela volta para Avalon. E logo depois ela descobre que ela tá grávida. E aí isso dá assim um nó no cérebro dela. Ela fica com muita raiva da Viviane. Ela se sente totalmente perdida, desamparada e ela foge. Né? Na verdade, ela não foge, ela vai embora. Ela abandona a Avalon. Ela vai para a corte do irmão, né? E aí acaba que ela tá grávida, enfim, mas ela
jura que nunca vai contar pro irmão, que ninguém vai ficar sabendo, que é do Arthur. E aí acaba que a tia dela, a Morgause, que é a rainha de Lothlórien, percebe que ela tá grávida. E aí ela acaba indo embora pro reino da tia, porque é um lugar afastado onde ela vai poder ter o filho com tranquilidade. Quando a criança nasce, a tia dela logo percebe que é do Arthur. A tia dela também é de Avalon, ela sabe os costumes. E aí a tia dela maquina um plano para exercer poder e influência sobre essa criança e no futuro ter alguma vantagem. Então ela separa a Morgana do filho, o Gwydion. Mas a Morgana também não tá muito interessada na criança, ela não sabe lidar, ela quase morre durante o parto, ela tá muito desesperada. Então ela também não faz força, entendeu? Não resiste. Mas o fato é que a Morgause pega a criança, já encaminha para uma ama, diz que vai ficar com ela e cuidar, e aí a Morgana então volta para a corte do Arthur. Neste meio tempo, Arthur precisa se casar, e a escolhida é a Guinevere. Ela tem outro nome no livro, tá? A versão bretã do nome, enfim, mas pra mim é totalmente impronunciável. Tem muitas vogais. Quer dizer, poucas vogais e muitas consoantes. Enfim. E eu odeio a Guinevere. Eu odeio a Guinevere. Cara, ela é muito chata. Ela, tipo assim, é a Yoko Ono do Rei Arthur e da Morgana, sabe? Destruidora, enfim. E é uma baita de uma hipócrita, sabe? Primeiro, que claramente ela tem problemas psiquiátricos, tá? Ela fica nervosa ao ar livre. Enfim. Aí ela é uma católica devotíssima, mas com vírgulas, né? Porque ela se apaixonou pelo Lancelot e isso não é problema. Os outros estão sempre errados, mas ela e o Lancelot e o Arthur e todo mundo ali, e o triângulo amoroso que se forma, porque na verdade Arthur ama Guinevere, Guinevere ama Lancelot, Lancelot ama Arthur, Arthur ama Lancelot, todo mundo ama Guinevere, aquela coisa. E aí ela se casa, mesmo, né, sem amar o Arthur, porque a essa altura ela sente que ela ama o Lancelot também a ama. E aí ela fica enchendo o saco, entendeu? Ela convence o Arthur a ser um rei católico, cristão. Ele tinha jurado que ele ia proteger todo mundo e permitir todas as religiões, enfim. Mas ela vai empurrando, ela vai dizendo pra ele, se tu não fizer isso, a gente não vai ter um filho. Porque ela não pode engravidar, né? Ela não consegue engravidar, na verdade. Ela não sabe o que acontece. E aí a história vai indo. Sempre ela vai botando a religião, pressionando, sabe? É uma chata. Até o dia em que o Arthur... não se sabe se por conta de uma poção, de um feitiço, porque ela é muito catoliquinha, mas foi lá pedir pra Morgana um feitiço pra ver se engravidava. O fato é que daí o Arthur fica muito louco e diz pra ela, tu não pode engravidar, mas eu também não sei se a culpa é minha, então se tu tiver um filho com o Lancelot tá tudo bem, vamos que vamos e vão parar os três na cama. E aí todo mundo com todo mundo, os três se amam, lindo, maravilhoso, papapá. Enfim. E, pô, que é mais hipócrita do que isso? E é interessante, porque ela odiava a Morgana, mas amava ao mesmo tempo, mas ela se ressentia da liberdade da Morgana, do jeito que a Morgana era corajosa e tudo mais, sabe? Mas não perdia a chance de criticar por ser de Avalon. Os costumes pagãos, que era tudo coisa do diabo. Agora ela ir pra cama com dois ali, no vamos que vamos, daí não tem problema, né? Tipo, muito sacanagem. Mas o fato é que, no campo político, ela exerce uma influência tão grande sobre o Arthur que ele vai abandonando os costumes antigos, cada vez mais. E aí eles têm uma grande batalha, na qual, em vez dele levar o estandarte do dragão, o Pendragon, e que é um símbolo da aliança dele com os povos pagãos, ele acaba levando um estandarte que a Guinevere tinha costurado, totalmente católico, cristão, enfim. E aí ele vence a batalha. E aí vem aquela dúvida, sabe? Tipo, tá, então foi Deus. Então vamos, né? Agora eu sou católico. Ele nunca chegou a oprimir as outras religiões, mas ele parou de sabe, de ser proativo, digamos assim, em relação a elas. E isso acaba causando muita raiva na Viviane. Ela se sente muito traída, né? Porque afinal de contas ele fez a promessa. E isso é uma coisa que fica muito complexa e vai gerar uma tensão muito grande. O Arthur inventa uma cerimônia no Pentecostes, onde ele faz uma grande festa, reúne os cavaleiros da Tábua Redonda, o povo, distribui justiça e atende qualquer pessoa que tem uma petição, uma demanda para o rei. A Viviane, então, ela resolve se apresentar
lá no Pentecostes para exigir que ele cumpra o juramento perante Avalon. Só que dá tudo errado, ela é assassinada por um dos cavaleiros da Távola Redonda, inclusive. E aí é o começo do fim, né? A Morgana, então, ela cai numa crise muito grande, porque a Viviane é a mãe dela, ela ama muito aquela mulher, ela sofre muito. Ela quer vingança, mas ela não tem como fazer quase nada, ela é só uma mulher. Ela não pode voltar para Avalon, né? Ela sente que ela desrespeitou o treinamento, que ela fez tudo errado, que a deusa a abandonou. E aí ela, pela primeira vez, sente ódio do Arthur, porque ele manda enterrar ela na igreja cristã. Ela acha aquilo o cúmulo da traição. E o que acontece é que a partir dali, ela então começa gradativamente a se afastar do irmão. Né? Ela começa a pensar numa maneira de permitir que a deusa sobreviva, ou de impor a religião dela e de derrotar o cristianismo. Aí a história vai se desenvolvendo, vai acontecendo muitas coisas, vários personagens, enfim, eu tô traçando linhas muito básicas, assim, realmente. E o fato é que ela acaba se desiludindo, né? Ela não sabe bem o que fazer, daí ela vai embora. Ela vai embora, ela tá em sofrimento e tal. Acontecem umas coisas muito místicas, assim, com ela. Depois de muito tempo ela volta, as coisas já estão mudadas, mas ao mesmo tempo não mudaram, né? E é ali que ela percebe que aquela relação do Lancelot com a Guinevere e com o Arthur vai levar a uma tragédia. Porque ela se dá conta, e o Lancelot também acaba admitindo pra ela que ele é apaixonado pelo Arthur. Rola como direi, uma noite de amor a três, porque o Arthur, na real, é apaixonado pelo Lancelot. E o Lancelot por ele, e os dois pela Guinevere, e a Guinevere pelos dois, entendeu? O negócio é, né? E aí o Arthur, uma noite, diz pra ela, tá, é o seguinte, eu não consigo te engravidar, então, de repente, o Lancelot consegue, vamos que vamos, todo mundo se ama, e os três vão pra cama juntos. E aí o negócio, né, enfim, aquela Carola xaropona começa também a dar umas tiltadas, porque aí não é problema, né? Quando é com ela e o amorzinho, pá. Mas enfim, eu não gosto da Guinevere, vocês já notaram. Aí eles seguem, a Morgana então resolve separar os três. Ela decide que, tipo, ela tem que preservar o reino do irmão e, enfim. Aí ela faz uma armadilha e o Lancelot acaba se casando com uma nobre chamada Elaine. E aí a Guinevere começa a odiar ela num nível puro, assim. Né? Porque da outra face, essa parte ela não teve acesso. E, então, a Morgana acaba sendo dada em casamento e vai embora da corte. Ela, então, casa com o Urins e ela é quase enganada, porque, na real, quem chega e oferece casamento pra ela é o filho mais novo do Urins, o Aqualon. Mas na hora H, o Urins, sem saber de nada, vai lá e pede ela em casamento, o Arthur dá, e quando ela vê, ela tá casada com o pai, quando ela queria, tá casada com o filho. E é óbvio que isso não vai dar muito certo. Mas o fato é que o Aqualon foi criado na religião antiga. E aí, ela transforma ele em sacerdote, digamos assim, e ela começa a refazer os passos do treinamento de sacerdotisa dela. Ela tenta retomar a ligação dela e, entre aspas, assim, se purificar para poder voltar a Avalon. Então, nesse meio tempo, a gente já teve uma nova senhora do lago, que é a Niniane, mas ela não tem quase poder, ela só foi escolhida porque ela era filha do Merlin da Bretanha, que faleceu um pouco depois da Viviane. E ela é apaixonada pelo Gwydion, que é o filho do Arthur com a Morgana. E aí, temos novos problemas, porque o Gwydion, ele é muito ressentido. A Morgause criou ele para ser duro, raivoso, invejoso e tomar o trono um dia. Então ele é do mal. E a história vai desenrolando, a Morgana tenta
tomar o poder, ela tenta derrubar o Arthur através do Áquilo, não dá certo, e aí ela larga de mão. Aí é muito sofrimento, sabe? Ela chega no limite e vai embora. Ela volta pra Avalon e resolve ficar por lá. E aí na corte, o Gwaihir se apresenta, ele acaba... Então o segredo é revelado, né? Na verdade é revelado pela Guinevere. Ela sabe que a Morgana tem um filho, mas não sabe de quem é. E aí um dia ela tem uma briga com o Arthur, porque ela se ressente muito de nunca ter dado um filho, nem pro Arthur, nem pro Lancelot. E eles têm uma briga e ela joga na cara do Arthur que a irmã tinha um filho bastardo, sem nunca sonhar que o filho era do marido. E aí o Arthur adivinha, sabe, pela idade, por tudo, é dele. E aí ele também não consegue esconder isso da Guinevere. E aí eles têm aquela briga, e ela, hipócrita como é, então é tudo culpa tua, porque tu dormiu com a tua irmã e a gente é castigado, e é por isso que eu não tenho filho, e blá 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 blá. Tipo, a louca. E aí o filho vai pra corte, ele é apresentado pra todo mundo como sobrinho, embora algumas pessoas saibam quem ele realmente é, e ele começa a tentar plantar a discórdia ali. E consegue. E aí é quando o livro se encaminha pro final. Ele consegue que os outros cavaleiros da Távola Redonda peguem a Guinevere e o Lancelot quase no ato. E aí eles são obrigados a fugir, né? E aí ele vai provocando outras intrigas, ele se ensinou entre os saxões e se torna um grande líder. E eles acabam indo todos pra guerra, né? No final. A Guinevere e o Lancelot não ficam juntos, porque ela precisa fazer uma escolha. Ela sabe que se ela separar o Lancelot do Arthur, ele não vai ter chance nenhuma de se defender dos saxões. E aí ela acaba indo pro convento. E então eles se separam. O Lancelot volta pra perto do Arthur, eles vão pra essa guerra e basicamente morre todo mundo, né? E aí é quase o fim do livro. A Morgana então sai de Avalon, né? Junta os mortos, por assim dizer. Recolhe, né? Leva o irmão pra descansar em Avalon. E aí a história se encaminha para o fim. A ilha de Avalon mergulha nas brumas de vez, porque o catolicismo triunfa, por assim dizer. E aí a Morgana tá lá, super triste, pensando que acabou. A Morgana resolve então fazer uma saída de Avalon para plantar mudas de um espinheiro sagrado. E aí ela vai parar num convento que tem ali, na divisa de Avalon com o mundo real. E ela visita esse convento e ela acaba tendo uma grata surpresa, digamos assim, ao descobrir que a deusa se transmutou, de uma certa maneira, na figura da Mãe de Cristo. E aí ela tem uma espécie de epifania, assim, que tudo pelo que ela lutou, na verdade, ela foi muito além daquilo que era o que a deusa pretendia. Que era meio óbvio, se ela tivesse parado para pensar, que a deusa ia dar um jeito de sobreviver, porque afinal de contas a deusa existia desde antes e para sempre, né? Daí o livro se encaminha pro final. Eu não tenho como explicar para vocês a brevidade desse resumo, tá? Mas eu quero dizer que, assim, o livro às vezes ele é cansativo, né? Pra gente essa ideia desse conflito religioso e da luta da Morgana para preservar o modo de vida dela, a cultura, a deusa dela, às vezes a gente acha um pouco enfadonho, assim, algumas passagens, sabe? Mas como é como na verdade são 4 volumes, tu parar pra pensar o tamanho da obra, é que se tu pega um volume único, daí mentalmente parece que é cansativo, é muito grande, não sei. Mas o livro é lindo, é muito bonito. Essa ideia de passar através da mulher, né, a visão de mundo, principalmente numa época em que as mulheres não tinham vez, inclusive as mulheres viviam perto do ódio, porque os padres faziam questão de pregar que tudo tinha sido culpa das mulheres, que as mulheres eram as portadoras e as responsáveis pelos pecados dos homens. Então a gente vê que essas mulheres, de um jeito ou de outro, desafiaram, né, o seu tempo, elas fizeram o que era necessário para sobreviver, né?
Elas foram além. As mulheres da linhagem de Avalon, elas eram muito livres. Aliás, era uma religião matriarcal. Na verdade, elas, além de livres, eram poderosas. Eram elas que submetiam os homens, né? Que faziam as escolhas. Elas não aceitavam ordens. E o catolicismo vem para inverter isso, mas mesmo a Guinevere, aquela chatolina católica, carola, ainda assim ela desafia os costumes. De um jeito meio ridículo, né? Porque ela podia ter sido sincera com os sentimentos dela, enfim. Mas mesmo assim, né? Ela foi pra cama com 2 homens. E ela também tem uma visão assim de que o mundo é masculino e é violento e é sofrido e ela tem que fazer o melhor que ela pode para sobreviver ali, para proteger as pessoas que ela ama. É uma história sobre amor, na verdade, porque tudo ali que é feito, de um jeito ou de outro, é porque a Morgana ama a deusa, a Morgana ama o Arthur ama a Morgana, o Arthur ama a Guinevere ama o Lancelot, a Guinevere ama o Arthur, a Viviane ama a deusa sobre tudo, e tudo que ela faz, eu vejo ela assim como uma grande manipuladora, sabe? Ela conduz os desejos. E em várias passagens a gente mostra assim a dificuldade que era para sacerdotisas, primeiro para Viviane e depois para Morgana, separar o que seria realmente a vontade da deusa do que é a vontade delas, sabe? E eu acho que todos os desastres que aconteceram no livro, que partiram delas, foi quando elas confundiram as coisas, sabe? Quando elas acharam que elas estavam entendendo o que a deusa queria e depois lá no final vai ficar bem claro que não era isso, sabe? Então, é muito bonito, é bem lírico, assim, é bem legal. Acho que todo mundo deveria ler, né? Mulheres, principalmente, leiam, vocês vão se sentir abraçadas, acolhidas, fortalecidas. É bem legal. Então, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, façam os comentários que vocês quiserem. Vamos conversar e até o próximo.